Então, sejam todos bem-vindos à 20ª edição do Café com Biográfico. Vale sempre relembrar, né, o Café com Biográfico, um breve resumo da história, é parte do meu projeto de conclusão da formação e aconselhamento biográfico, né, foi o projeto que eu apresentei à escola, e de lá para cá, o projeto vem dando certo, vem dando seus frutos. E a gente aproveita esse espaço e esse formato de evento como uma possibilidade para divulgar biografias, divulgar as festas cristãs, divulgar eventos ou outro tipo de conteúdo relacionado à metodologia biográfica ou à antroposofia em geral. O Café com Biográfico tem sempre um formato online, com duração de 60 minutos. Hoje nós temos aqui como convidadas a Tereza Cristina e Aldair Martins. Tereza Cristina é psicóloga e aconselhadora biográfica formada pela Escola de Minas. Aldair Martins é arte-terapeuta e aconselhadora biográfica também formado em aconselhamento biográfico pela Escola de Minas. Então, dou as boas-vindas às duas, né? Agradeço imensamente a colaboração delas aqui com a gente. E a gente vai começar com a apresentação da Tereza, são 30 minutos, né, Tereza? A Tereza vai falar sobre a imaginação da Páscoa, depois 20 minutos de atividade artística com a Aldair e 10 minutos de encerramento para perguntas e respostas. Então, Tereza, por favor, a palavra é toda sua. Só um minuto, deixa eu ter que pôr o time aqui, porque senão eu vou falar muito. Que é um conteúdo muito rico, mas a gente tem que ficar, como é que fala? Se você quiser, eu É, sinalizo quando tiver faltando 5 minutos. tá, então tá, prefiro. E aí eu não fico olhando para cá. Então, Isso. boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A Escola Livre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos de Juiz de Fora está dando início a esse projeto das meditações sobre as festas cristãs. E a primeira festa cristã do ano é a festa, a imaginação da Páscoa, né? Então vamos falar um pouco, vou ter uma tarefa hercúlea para falar sobre todo esse momento dessa Via Crucis do Cristo, trazendo um paralelo com a nossa vida também. É que eu vou, é a minha proposta e vamos ver como é que vai ser. A gente sabe que depois do carnaval, deixa eu ver essa tela que ela está estranha. Ah, deixa eu pôr aqui, galeria. Ah, pronto. E após o carnaval, uma festa, né, de... Deixa eu pôr aqui o PIN. Ficou bom? Vocês estão me vendo, né? Tá tudo tranquilo? Então tá. Que depois do carnaval, uma festa de euforia para fora, onde essas emoções, os nossos sentimentos são extravasados, a gente entra numa fase, depois da quarta-feira de cinza, numa fase de introspecção, de recolhimento, certo? E a gente começa a vivenciar essa jornada do Cristo, né? Principalmente que ele sai para o deserto, fica 40 dias, fazendo as suas meditações, sofre as tentações, e depois vai realizar aquilo que ele tenha como missão, né? E aí a gente vai vivenciar essa via crucis, certo? E Jesus, como a gente também, né? Jesus Cristo fez aquilo, o que precisava ser feito. E na nossa vida também, muitas vezes a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, e não aquilo que nós desejamos fazer. E aí carregar essa nossa cruz também diante desse sofrimento que nos acompanha na nossa jornada, né? Na nossa jornada de vida, também nós temos os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos obstáculos. E atualmente, a gente pode perceber que essa jornada do Cristo foi um olhar, né? O caminho dele, todo esse sofrimento foi em direção ao outro. Ele tinha a missão de salvar a humanidade, trazer o amor próprio. Hoje, a gente vê no nosso tempo, as pessoas falam muito eu, né? Eu quero, eu preciso, é o meu direito, é o meu prazer.
E a gente, às vezes, não tem esse olhar autotranscendente. A gente para no nosso sofrimento e não consegue abrir esse olhar para fora, para o outro. Como Cristo passou por isso tudo com essa intenção, vamos falar assim, para o outro, certo? Nessa missão de vida dele. E a gente precisa sempre carregar a nossa cruz, mas tendo sempre a esperança de que algo melhor possa surgir. No estudo da biografia, a gente faz muito paralelo, quando a gente está estudando a biografia de um paciente, a gente faz muito paralelo do Cristo entre 30 e 33 anos, né? 30 anos, Jesus é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce, né? E ele passa a ser Jesus Cristo. Então, dos 30 aos 33 anos, ele deixa de ser Jesus de Nazaré e passa a ser Jesus Cristo. E aí ele vai vivenciar esse período de morte e ressurreição, ou morte e renascimento, que a gente pode falar. E na nossa história de vida, a gente tem muitos momentos na nossa história que a gente precisa deixar algo morrer para a gente continuar a nossa jornada e abrir um espaço para que o novo possa surgir. Então, muitas vezes eu tenho que ter essa vivência de morte, não necessariamente a morte física, mas nessa idade, por volta dos 30, 33 anos, um pouco mais, um pouco menos, a gente pode ter essa vivência de morte, que pode ser a morte de alguém físico, uma doença, a perda de um emprego, o rompimento de uma relação, qualquer coisa que nos traz essa vivência de que algo morreu. E eu preciso abrir o espaço para que algo possa surgir. E aí a gente tem essa imagem da morte e ressurreição de Cristo. Né? O corpo físico morre, mas para que o espiritual possa se elevar. E na época, que a gente fala aqui que é da Páscoa, né? Se eu falar errado, Odair, você me corrige, que a festa cristã da Páscoa tem a sua origem na festa judaica do Pessah. Pessah, né? Pessah. Pensa. Pessah. Vamos falar. Que é passagem, né? É um momento de passagem. Assim como Cristo tem essa passagem do físico para o espiritual, e nós também podemos fazer a passagem do velho para algo novo que possa surgir. E o que acontece no Pessah? Não vou falar certo. Jesus, o povo hebreu sofria muito na, com o povo egípcio. E Moisés liberta esse povo do jugo do egípcio e tira da escravidão e liberta. Então é algo realmente que fica para trás e que a gente pode caminhar de uma nova forma. Então ter sempre essa imagem, esse simbolismo que na nossa história de vida também, né? Muitas coisas nós precisamos deixar para trás. E isso a gente aprende ampliando o nosso olhar. A gente precisa ter consciência da nossa realidade, do nosso processo. E às vezes a gente acha que não vai dar conta, que a dor é muito grande e a gente não suporta a cruz, né? Mas Jesus Cristo, né? No Calvário dele, na Via Cruz, algumas pessoas queriam ajudar a carregar a cruz, ele mesmo não permitiu e outros também. E essa cruz precisa ser levada. E quando a gente tem esperança, tem uma frase de Jean Cocteau, que é um poeta, romancista, ele fala assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, é essa esperança, porque a gente vive, às vezes, por que eu mereço isso, isso merecia, essa tristeza, esse peso, a gente reclama, mas muitas vezes essa força de isso é meu, eu suportar isso e ir em frente, não é possível, mas eu fiz. Então, se aquilo que eu pensei que era, não, né, como é que é? Não sabendo que era impossível, eu fui lá e fiz. Então, acho que isso também é um aprendizado, uma imagem para a gente sempre ter esperança, partir para a luta, né? E outra fase também eu acho também bem significativa, porque se a gente trazer a ideia da Páscoa
dessa Via Crucis do Cristo, é que Cristo tinha uma missão, um objetivo. Nós também podemos não saber qual é a nossa missão, mas a gente tem um propósito, a gente sempre quer algo. Então, quando a gente tem um porquê, a gente aguenta qualquer como, certo? Então, quando a gente tem um sentido para aquilo, existe um objetivo, a gente consegue seguir em frente. Isso também é uma imagem que eu percebo, né, na história de Jesus Cristo, principalmente nessa Via Cruz, porque ele sabia para tudo que ele ia passar, né? Mas ele tinha um propósito, uma missão, e aí quando a gente tem um objetivo, algo faz sentido para a gente, aí a gente tem um porquê, a gente pode suportar qualquer como. E aí essas imagens da Semana Santa, junto com as qualidades que ela pode reverberar em nossa alma, são esses elementos para a gente fazer um caminho meditativo diante de cada dia da semana. É isso que eu vou tentar trazer para vocês. Então vamos começar. Primeiro dia da Semana Santa, essa imagem do Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, Jesus adentra Jerusalém, né? Ele chega em Jerusalém e ele é recebido naquela euforia, naquele êxtase, com aqueles ramos de, de palmeira, né? Mas como que a gente percebe a posição de Jesus? Então, uma qualidade desse Domingo de Ramos é o centramento. Jesus mantém centrado, equilibrado, e ele não deixa com que as forças exteriores daquele êxtase, daquele louvor todo, o atinja. E ele continua no lugar dele de humildade, também uma virtude que a gente percebe em Jesus. Porque, gente, se a gente for pôr em nós, nesse momento que a gente for ovacionado, a gente poderia se exaltar, ter uma soberba, mas Jesus traz essa ideia do centramento, certo? E o que a gente pode meditar sobre a segunda-feira? Essa busca desse estado de alma, onde nos reconhecemos e nos diferenciamos do outro, independente da demanda externa. Então, em que momento como eu me coloco diante dos outros e das circunstâncias externas? Essa é uma pergunta, né? Como que eu deixo o mundo lá de fora me afetar? Tanto para a euforia como para a tristeza, né? A gente tem que mediar. Eu me deixo influenciar sem fazer uma avaliação interna, porque a gente sempre precisa fazer essa pergunta para nós mesmos. O que está acontecendo lá de fora? Como isso chega até mim? Porque esse é o caminho do autoconhecimento, né? E diante do sofrimento, das dores, como eu me posiciono? Também é uma reflexão, porque eu estou trazendo a qualidade do centramento, né? Essa postura de Jesus adentrando Jerusalém. Depois, a gente vem para a Segunda-feira Santa, que a gente pode trazer como uma qualidade ação acordada. Ação acordada não é de acordo, é de desperto. Uma ação desperta, acordada. O que acontece na segunda-feira? Jesus amaldiçoa a figueira e expulsa os vendedores do templo. Nessa época, as pessoas meditavam ou iam fazer seu caminho iniciático sempre debaixo de uma figueira e em êxtase. Eles não estavam conscientes, eles faziam isso com uma ilusão, inconsciente. E também os vendedores no templo de Jesus usavam o templo para ter algo em troca. Vendendo dentro do templo, que não era o lugar apropriado, eles não tinham noção, não estavam despertos, porque o templo é sagrado, e tinham como meta o lucro, certo? E essa ação acordada, essa qualidade, é da doação também, porque fazer algo sem esperar nada em troca. Então, qualquer movimento dessa ação acordada, eu tenho que estar desperto diante da minha realidade e buscar pelas razões que me fazem agir. Essa é a ação acordada.
Por que eu ajo dessa forma? Eu tenho que estar presente e desperto, com consciência diante das minhas ações. Então, Jesus, quando faz esses dois movimentos, amaldiçoa a figueira, que ela seca, ali não é lugar mais, ela não vai dar mais frutos, porque daquela forma que era feito até então, não valia mais, e também os vendedores dentro do templo. Então, ele tem uma razão para fazer isso. As pessoas tinham que, a partir daquele momento, ter consciência e as razões pelas suas ações, tá? E a reflexão é essa: servir por vocação, não esperar nada em troca. E servir ao nosso próximo, né? Nós todos aqui, como seres humanos, a gente está no mundo para servir, né? Qualquer coisa que a gente faça, o cara que faz um parafuso lá na fábrica, ele está fazendo para servir alguém. Então, todas as nossas ações são para servir. É uma doação de um trabalho nosso para o outro, para o nosso próximo. Mas quem é o meu próximo? É outra reflexão. Porque às vezes tem uma comoção, algo acontece, a gente doa para várias entidades, né? Tudo certo, a gente tem que olhar para o todo. Mas às vezes a gente não olha para aquele próximo que está do meu lado, precisando de algum olhar, de um acolhimento. Então a gente tem que ter muito também assim, quem é o meu próximo? Isso é uma reflexão também que eu trago. E é interessante essa doação, esse amor ao próximo. A gente é acostumado, né? Não sei todo mundo, mas eu acredito sim, que desde criança a gente sempre assistia na Semana Santa vários filmes, né? Da Paixão de Cristo, de vários roteiristas, diretores, mas o filme que mais me tocou, onde eu senti na minha alma o sofrimento do Cristo e essa doação de, de vir nos ensinar o amor ao próximo e que a parte espiritual, que o espírito é eterno. Foi na Paixão de Cristo de Mel Gibson. Ali é, eu consegui aquele sofrimento, a vivência dele realmente atingir a minha alma. E aí a gente pode também se fortalecer diante dos nossos sofrimentos diários, porque todos nós temos, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós passamos por esse sofrimento. E como que eu lido com ele? Eu aceito esse sofrimento, eu reconheço que é meu e sigo em frente. Então, no caminho do estudo da biografia, a gente tenta trazer essa consciência, né? Isso é meu, mas agora como eu sigo em frente a partir disso? A Terça-feira Santa, a gente tem como uma qualidade a palavra que escuta, tá? E o que acontece? Jesus é questionado no templo. E aí ele fala: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essa palavra precisava ser escutada, mas na época as pessoas não entenderam muito. Então, nós também, na nossa posição, a gente precisa entender o que está sendo dito, né? Na antroposofia, a gente fala muito de um sentido, né, espiritual, que é o sentido do pensamento. É entender o que está por trás daquilo que está sendo falado. E desenvolver essa escuta mais apurada, né? Porque a gente pode falar qualquer coisa, né? Mas a gente está atento porque está vindo por trás daquilo. E quando Jesus fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles muito não entendem, não captam isso. E também na Terça-feira Santa tem o encontro dele no Monte das Oliveiras com os apóstolos, aonde ele chora sangue, ele fala: Pai, afasta esse cálice, porque ele, como ser humano naquele momento, ele também tinha as questões, e só que ele de novo, tem aquela vivência da missão dele. Mas a gente sempre tem, às vezes, um momento assim, mas a coragem, terça-feira é dia de Marte, né? Essa coragem de seguir em frente, mesmo sabendo o que nos espera, tá? E a qualidade que a gente pode trazer de uma virtude aqui é a temperança, porque diante da dor e da missão,
eu ter essa coragem, essa temperança de seguir em frente. O que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é.